Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Gente, hoje eu vou falar com vocês sobre processos motivacionais de cada traço de caráter, como utilizar, os recursos positivos de cada traço e entendendo que cada traço também tem uma dor existencial e dentro dessa dor existencial a gente tem que entender essa sintomatologia para inclusive colocar a pessoa no seu recurso positivo. Eu vou começar com o primeiro traço, talvez esse vídeo fique muito longo, eu vou dividir em outros vídeos, se eu conseguir fazer um apanhado geral nesse único vídeo, beleza, senão eu vou dividir porque são 5 traços e para cada traço tem bastante detalhes para serem elaborados e entendidos para vocês poderem entender cada um e quais são as nuances de cada traço. O primeiro são 5 traços, definidos pelo Reich, onde cada um desses traços vai trazer uma manifestação positiva e tem sim uma manifestação de dor. E quando entender que cada uma dessas manifestações pode estar interferindo, até os traços, assim, você usa muito seus recursos, você está assim, indo para um progresso, mas às vezes, para você chegar nesse progresso do seu recurso, do traço de caráter, você passa assim, por um processo de dor, e às vezes esse processo de dor tem que ser entendido, compreendido e em alguns casos aceito, porque faz muito parte daquele traço de caráter. Então eu vou começar, são 5 traços, eu vou falar o primeiro é o esquizoide, o segundo é o oral, o terceiro é o psicopata, o quarto é o masoquista e o último traço de caráter é o rígido. Então cada um desses traços de caráter, ele tem sim uma dor e uma alegria. E para você ativar essa alegria, ativar esse recurso, para que você esteja sempre num caminho mais positivo, sempre num caminho mais construtivo, você também tem que entender que cada traço tem as suas dores. E dependendo de como você lida e vê cada dor de cada traço, você vai saber manejar determinadas situações. Por exemplo, o traço de caráter esquizoide, que é o primeiro, a pessoa ela tem algumas características. Como detectar se aquela pessoa tem mais esquizoidia ou não? Primeiro que para você poder detectar que uma pessoa ela é mais esquizoide, existe sim uma anamnese física que você faz e consegue chegar nessa conclusão. Como que esse cientista, esse médico, esse psicanalista chegou nessa conclusão? Ele chegou nessa conclusão fazendo observações. É lógico que hoje em dia com a neurociência isso foi refinado e hoje a gente já sabe que os processos de construção de cada traço de caráter se dá ainda na fase embrionária. O que significa isso? Na fase de desenvolvimento embrionário, quando você ainda está lá dentro do útero da sua mãe, nas primeira semana de desenvolvimento corpóreo, quando você está tendo todo o seu desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento neurológico, de mielinização da coluna e do sistema nervoso central. Então, quando você está passando por esse processo todo, o seu corpo vai sendo desenvolvido, o seu sistema nervoso vai sendo desenvolvido. E isso vai dar algumas características. As pessoas mais esquizoides, o meio intrauterino era um meio assim, vamos colocar assim entre aspas, hostil, Então, aquele fetinho, aquele embriãozinho não se sentia muito aconchegado. Então, assim, tem toda uma literatura em cima disso, tem toda uma ciência em cima disso. E aquele bebê vai ser numa gestação onde aquele bebezinho, ele não se mexe muito, ele tem medo de incomodar. Então, isso já vai sendo construído aí os primeiros traços de caráter. Assim que essa criança nasce, você já observa que é uma criança que não gosta muito de que pegue muito, as crianças que choram bastante, crianças que ficam mais isoladas. E você vai percebendo isso ao longo do desenvolvimento. São crianças que são mais isoladas, a proporção crânio, vamos colocar assim, em relação céfalo-caudal, em relação ao corpo, é uma relação bem desproporcional. São pessoas que têm uma cabeça muito maior, são pessoas muito magrinhas. Tem alguns indícios de esquizoidias através da anamnese do corpo. Então você vai observar, são pessoas que têm
o crânio maior, o cérebro maior, a energia toda foi concentrada, né? Todo o processo de mielinização foi concentrada na região do cérebro, na região craniana. Então você vê assim que aquela pessoa que tem um cabeção e o corpo assim tá desproporcional, assim, pessoas mais magrinhas, que às vezes tem uma cifose acentuada e mesmo até com um pouquinho de escoliose em um dos dois ombros, são ombros mais desengonçados, são pessoas muito magras, são pessoas que têm uma concentração toda da milenização no sistema nervoso central, está muito mais voltado, assim, inclusive o desenvolvimento do crânio é muito maior em relação ao corpo. São pessoas que no comportamento, você já vai observando isso desde a infância, desde muito pequenininho, são crianças que não gostam do contato social, não gostam de estar fazendo trabalhos em grupos, tem dificuldade de se socializar, gosta de ficar no cantinho, não gosta de fazer atividades com outras pessoas. No contato com os pais tem aquela repulsa, né? Tipo, a mãe quer dar beijo, o pai quer dar beijo, todo mundo, a avó, a tia, todo mundo quer agarrar, e a criança meio que... Tudo bem, tem fases em que a criança passa por isso em outros traços de caráter também, mas o traço de caráter esquizoide fica bem acentuado, tipo assim, existe uma barreira do contato. São pessoas que não gostam muito de ter um contato corporal, não gostam muito... Quem quer respeitar um esquizoide, dá, sim, no máximo um aperto de mão. Então, esse traço, ele traz sim isso como uma característica que para muitas pessoas entende essa característica como um ponto negativo. Por exemplo, se você é um esquizoide e se apaixonou por uma pessoa oral, você vai ter um choque de realidades diferentes de mundo. Pode ser muito bom isso, porque pode fazer com que também esse esquizoide se aproxime, trabalhe essas questões, mas ao mesmo tempo, se você é um oral muito carente, pedindo aí uma atenção de um esquizoide que esteja mais presente corporalmente, você pode sofrer com isso. Por quê? Porque o esquizoide, ele vai lutar, sim, para estar dentro do mundo dele. Não é um autismo, que muita gente já fala assim, é autista? Não, fica lá no céu. Não, o esquizoide, ele tá, como a energia dele está muito mais concentrada aqui, ó, na cabeça, eles preferem um certo isolamento, preferem ficar ali na caverna, preferem ficar com a alta criatividade deles, ficar ali no mundo deles, que é muito mais confortável, que inclusive justamente por medo de rejeições, de ser rejeitado. Então, o que acontece? O esquizoide, ele tem uma certa dificuldade, né, nesse processo de socialização, porque isso já aconteceu desde o meio embrionário e só foi sendo evoluído. E aí, quando os pais, sei lá, família, cuidadores, escola, professores, tentam de todas as maneiras um contato, essa criança, essa pessoa não vai gostar, porque assim, o sistema nervoso central dele foi desenvolvido, inclusive, para se defender desse tipo de coisa. E aí o que acontece? Assim, para poder ter um equilíbrio, né, que assim, o vídeo é sobre como motivar cada traço de caráter, então agora para a gente adentrar nesse mundo e conseguir um processo motivacional, onde essa pessoa se sinta confortável, onde essa pessoa se sinta pertencente, assim, não que eles não se sentem pertencentes, eles criaram um mundo paralelo mental que é muito mais confortável e é muito mais legal estar nesse mundo paralelo. Então, a grande questão aqui é saber respeitar. Quando você entende que existe uma pessoa que está muito mais próxima de você, que tem essas características de uma anamnese que indicam isso, não é que a gente está fechando, assim, não é uma questão de preconceito, tá, gente? Não usem isso para isso também, que justamente para você entender, para você compreender e para você integrar. Porque quando a gente entende que cada traço de caráter tem as suas peculiaridades, a gente respeita essas peculiaridades e faz com que cada traço seja respeitado, e para cada traço vai ser usado, sim, a sua dor e sua alegria para construir. Às vezes nós vamos ter que mexer na ferida da pessoa, que é justamente essa: não gosto de me socializar, não quero estar perto das pessoas, não quero que elas ponham a mão em mim, não chega muito perto. Isso tudo também a gente pode usar a dor, né, desses traços para fazer com que a pessoa se integre mais e, inclusive, usufrua um pouco desse medo que o traço tem, que o traço de caráter
esquizoide tem muito medo da rejeição externa. Então, justamente por ter esse medo da rejeição externa, eles criaram uma carapaça onde eles ficam dentro, que fica muito mais confortável para se defender do mundo, né? E ao mesmo tempo para alimentar o próprio mundo e eles se sentirem mais à vontade, inclusive usando todos os recursos que tem dentro de si. Então, para que a gente estimule esse traço de caráter esquizoide no seu máximo de limite do lado positivo, né, do recurso positivo, é interessante primeiro entender que eles têm essas peculiaridades, gostam do isolamento, gostam de ficar quietinho no seu lugar, gostam de estar dentro do mundo deles, criando alta criatividade, muita imaginação, gente, alta criatividade intelectual, gosta de ficar no mundinho deles e quer que as pessoas respeitem isso. Respeitando que eles têm essa peculiaridade, entendendo e estimulando, inclusive, porque a grande maioria dos esquizoides mesmo são pessoas geniais, e a gente entendendo isso e estimulando, inclusive, a genialidade desse traço de caráter, além de você ter uma pessoa que vai confiar em você, essa pessoa ao mesmo tempo vai ser estimulada no seu máximo de potencial, trazendo tanto para as pessoas próximas, mas principalmente para ele mesmo, uma autoconstrução e ao mesmo tempo trazendo para a nossa sociedade a potencialidade genial desse traço. Então é sempre estimular com palavras, botando assim, tipo, a pessoa está no mundo dela, mas ao mesmo tempo você pode trazê-la um pouco para o seu mundo, estimulando esses traços que ela tem de positividade e mostrando que você reconhece sim a genialidade que ela tem. Porém, esse traço, eles têm algumas peculiaridades na questão da execução e da ação. Então, se eu tenho um traço de caráter, por exemplo, numa empresa que é um esquizoide, eu tenho que usar esse cara como se fosse um software da empresa, assim, de alta genialidade de produção. E, ao mesmo tempo, entender que ele é da criatividade, ele cria. Alguém tem que executar essa criação, ele não é da execução. Então, assim, já pula para outro traço de caráter. Então, cada traço de caráter, é lógico que a pessoa não é só um traço, gente, mas às vezes o que predomina mais é um traço do que outro. No caso dessa descrição da anamnese corporal que esse traço traz, então a gente já sabe que a gente tem uma pessoa que ela é de alta criatividade, ela vai criar vários projetos, várias coisas interessantes, mas que ela vai precisar da ajuda um pouco, se ela tiver dentro dela algum dos outros traços que também ficam em evidência de ação, ótimo. Mas se não tiver outros traços que evidenciam ação, por exemplo, como um traço rígido e o traço masoquista, então ela tem que se unir, a empresa tem que pensar numa junção de traços onde um complementa os recursos do outro. Então, para que a gente fique aí bem claro a questão do traço de caráter esquizoide, é interessante sim entender que se aquela pessoa tem existe também, gente, uma matemática para calcular traços, né? A gente vai observar através da anamnese física, corporal, né? E aí sim você chega assim, ó, essa pessoa é muito mais esquizoide, por exemplo, do que oral. Mas pode existir um esquizoide com oral, é bem raro, mas às vezes acontece de ter um pouco de oralidade, e aí principalmente na fala, em outros departamentos. Então, assim, existe um mapa que a gente coloca ali para traçar qual é o traço que está mais em evidência, óbvio. Mas por essas características que eu citei, você já consegue fechar aí se a pessoa, só de olhar para o corpo daquela pessoa, você já sabe se ela tem um mais esquizoide ou não. É muito diferente, por exemplo, do próximo traço, que é o traço de caráter oral, que ele já traz uma completa, totalmente oposta a ação de personalidade, né, de manifestação do que um esquizoide. Então, assim, o oposto de um esquizoide é um oral. É lógico que existe dentro do traço de esquizoide algum certo grau de oralidade, principalmente se a pessoa
consegue lidar aí com algumas questões que são da comunicação, de aproximação. A pessoa não é 100% esquizoide. Então, assim, já pensando nisso, que a pessoa não é 100% esquizoide, que existem outras nuances de traço, é importante observar no que você pode adentrar dentro dos outros traços, porque é uma pequena porta para o mundo do esquizoide, é você observar quais são os outros traços, para que você adentre e aí construa, assim, um vínculo positivo, e dentro desse vínculo vai se criando mecanismos para que exacerbe o processo de motivação e de recursos positivos desse traço.